Dando continuidade, vamos passar a palavra para o especialista em Direito, Rafael Lopes do Amaral. Boa noite. Bom, pessoal, me foi pedido, né, pelo nosso amigo Pedro Queiroz, a quem eu saúdo nesse momento, que fosse falado a respeito de Clóvis Bevilacqua, né? E eu estou cuidando de 4 comarcas atualmente. Sou juiz do Marco, de Bela Cruz, de Jijoca e de Cruz. E andei um tanto atarefado e não pude, assim, digamos assim, viajar tanto, né, na temática que me foi requerida. Mas dei uma pequena pesquisada e pensei alguns elementos que poderiam, vamos dizer assim, ser transmitidos para vocês essa noite. Não fiz planilha de PowerPoint, né? Digamos que meu estilo de narração será mesmo basicamente oral. E quero dizer para vocês que Clóvis Bevilacqua, ele é um cearense, nascido em Viçosa, do Ceará. Eu nem sabia que Viçosa do Ceará e São Benedito eram uma única cidade, né? Fiquei sabendo agora. E que o grande feito, digamos, jurídico dele foi ter redigido o anteprojeto que depois se transformou em projeto, que depois foi aprovado como o Código Civil de 1916, que vigorou até janeiro de 2002, quando foi aprovado o novo Código Civil. Tá? Então, no século XIX, um cearense sem internet redigiu mais de 1000 e tantos artigos. Hoje o Código Atual Civil tem 2000 e tantos artigos que vão desde o direito de personalidade até uso capião, herança, inventários, etc. Então, foi alguém que, destituído dos recursos intelectuais ou informáticos que temos hoje, elaborou um código civil para reger todas as condutas dos seres da sociedade brasileira. E isso ele fez em menos de 6 meses, diz a crônica, né? Em menos de 6 meses ele sentou, redigiu todo o anteprojeto, enviou a Brasília e depois esse anteprojeto foi encampado por outros juristas e apresentado ao Congresso Nacional e aprovado como Código Civil. Nós vivíamos naquela época uma tradição legislativa diferente da tradição legislativa que está se formando hoje. Os filósofos, os legisladores, eles eram inspirados por um espírito, digamos assim, universalista, que era herdado desde a época dos filósofos escolásticos, né? Os filósofos redigiam tratados, faziam tomos, né? Tem o tomo 1, tomo 2, tomo 3, aí tomava conta de tudo, né? E redigiam e falavam a respeito do universo, de Deus, do homem, e de todas essas perguntas que o nosso colega aqui agora frisou. Então, a legislação da época também era dessa forma, né? Havia essa pretensão de abarcar num único diploma legislativo tudo que fosse a respeito daquela matéria. Hoje nós temos o Código de Defesa do Consumidor, temos o Código da Companheira, a Lei da União Estável, a Lei do Inquilinato, a lei disso, a lei daquilo. Então os assuntos já estão sendo assim pulverizados em leis específicas, o que já traduz uma modificação da forma como se pensa o direito daquela época para a época em que estamos. Mas um fato que também me chamou muita atenção é que Clóvis Bevilacqua foi um dos fundadores, né, e criadores da Academia Cearense de Letras. E houve um fato interessantíssimo na história dele, que foi ele propor aos demais imortais, né, da academia que houvesse a abertura de uma vaga para uma mulher, né, que no caso foi a sua esposa, a esposa dele. A proposta foi negada e Clóvis Bevilacqua, então, protestou e foi afastado, digamos assim, da academia. E depois disso, houve um outro movimento da vida dele, que foi a criação
de uma entidade lá em Fortaleza, conhecida como Padaria Espiritual, né? Que foi um grupo, né, de intelectuais que, digamos, ironicamente ou irreverentemente, mas sem deixar de ser civilizados, continuaram a praticar o chamado livre pensar, certo? Livre pensar a despeito do status quo vigente à época, a despeito de quem mandava, né? Eles criaram um espaço para poder formar ideias, certo? E aí, por exemplo, podemos deixar destacado que a vida deste homem foi marcada por vários fatos, assim como minha vida, todo dia tem coisa, a vida dos senhores todo dia tem coisa também, né? Mas a vida dele foi marcada por e vale lembrar, pessoal, que antes de 1916, que foi a data em que o Código Civil brasileiro foi aprovado, a mulher não tinha capacidade civil, né? Eu até brinco às vezes com as feministas. A mulher era considerada uma incapaz, ou até, como se pode dizer, uma coisa, né? Não era um ser dotado de personalidade e vontade. E a partir de 1916, foi que uma mulher pôde vender algo, pegar uma coisa assim, olha, isso aqui é meu, eu quero vender, certo? Antigamente, para que uma mulher fizesse isso, ela tinha que fazer isso representada pelo seu esposo ou pelo seu pai, né? E então, por exemplo, acredita-se também a Clóvis Bevilacqua a assunção pela mulher de um status de gente, né, perante a lei brasileira. Apesar, assim, mesmo que saibamos que todo aquele que nasce com vida é gente, né, mas a capacidade para que as pessoas possam atuar no mundo civil, vender, comprar, né, toda essa capacidade ela é limitada em alguns casos. E antes de 1916 ela era absolutamente assim limitada para as mulheres, né? Então podemos incluir Clóvis Bevilacqua nesse movimento de libertação das mulheres como pessoas, né, na sociedade. E o que me deteve mais, assim, eu disse, vamos falar do ponto de vista jurídico, né? O que é que, do ponto de vista jurídico, interessa aos senhores, né? Eu fiquei pensando que o colega falou aqui, as exposições, elas todas caminham para uma coisa. Era alguém local que começou a expressar o que sentia, traduzir os seus sentimentos a respeito do mundo e se transformou em alguém estadual, depois em alguém nacional, depois em alguém até internacional, né? Aí como é que a gente vai pensar essa questão da identidade ibiapabana, da identidade cearense, se o que se apresenta com o expandir da personalidade de alguém é, né, a ampliação do seu campo de influência e digamos, o abandono, por assim dizer, das lógicas locais, né? O Clóvis Bevilacqua era famoso, tem um fórum lá em Fortaleza com o nome dele, tem um museu lá em Viçosa com o nome dele. O Varias Brito também assim. O outro, Gerardo Melo Mourão, também fez uma trajetória que o tornou alguém, vamos dizer assim, além das fronteiras do município em que ele nasceu. Certo? Então, isso é um fato que nós devemos considerar. Agora, digamos, teve um trabalho que permitiu que ele pudesse transcender, né, essa dimensão. E aí, do ponto de vista jurídico, o que me faz assim, deixar uma mensagem para vocês do ponto de vista da formação da identidade cearense, da formação da identidade ibiapabana, de ser do Ipu, de ser de local tal, é fazer o que fizeram esses homens, né? Agremiarem-se, juntarem-se, conversarem, discutirem, participarem, criar âmbitos de identificação da realidade local, discussão a respeito da realidade locais e crescer dentro dessa perspectiva. Porque nós vivemos uma sociedade que, quer queira, quer não, devemos admitir que, digamos, a expansão econômica
ela exige cada vez mais de cada um de nós que nós sejamos tudo igualzinho, né? Então, a questão da identidade diante da expansão da economia, ela fica como se fosse relegada a segundo plano. E aí, cada um de nós, para que nós possamos, talvez, conquistar isso que nós dizemos identidade cearense, identidade ibiapabana, nós temos que pelejar por isso e, juridicamente falando, participar das instituições sociais e da sociedade através da participação em partidos políticos, formações de ONGs, em associações de uma maneira geral, certo? Candidaturas, né? Os senhores podem se candidatar e se comprometer com a realidade que os senhores vivem e poder, digamos, formar essa identidade de uma forma mais participativa. E eu acho que, se eu puder deixar um conselho aos senhores do ponto de vista institucional, jurídico, social, é que nós possamos nos engajar no aparato estatal que já está constituído. Se vocês forem, por exemplo, visitar uma sessão da Câmara Municipal, num dia qualquer, é capaz de vocês fazerem um vereador feliz, porque a maioria das sessões da Câmara talvez não seja nem tanto visitada pelo povo. Então, hoje, se nós formos ver assim, o que é que impede as pessoas de se identificarem com algo, de participarem de algo? É não, digamos, saber como é que o Estado é dirigido, ou como é que a cidade em que mora é dirigida. Não exercitar os direitos que tem com relação à formação da identidade daquele povo, as decisões que estão influenciando na vida do povo. Então, tudo isso é algo que poderia ser feito por vocês, por mim, por qualquer outra pessoa, que pode nos fazer diferentes, pode nos fazer sair da perspectiva local para alçar uma perspectiva talvez estadual, intermunicipal, pode nos fazer ficar conhecidos ou famosos como esses homens ficaram. E basta para isso que nós possamos exercitar, certo? Essa vontade de participar. Hoje, nós vivemos uma crise da democracia que tem, né, como principal fundamento o que eles dizem ausência de legitimidade. Ou seja, os homens mandam e o povo não está sabendo o que acontece ou acha que não tem nada a ver, que não tem o poder de fiscalizar, etc. e tal. Então, nós ficamos, assim, cada vez mais alheios ao nosso próprio mundo. Tá? E aí, se vocês quiserem, por exemplo, vamos pensar o pensar cearense, vamos pensar o pensar ibiapabano, por que não pensar isso, então, não criar espaços locais na cidade para poder fiscalizar o andamento do governo, para poder assistir às proposituras da Câmara, certo? Para poder tomar conhecimento das decisões que o juiz da comarca profere. Então, hoje só tem Ibope se virar show, né? Todas as coisas para poderem captar a atenção tem que primeiro se transformar num espetáculo, certo? E todas essas coisas, todo o governo municipal, o poder judiciário, o poder legislativo acontece todo dia na cidade e muitos de nós não tomam conhecimento disso. E aí eu digo assim, vamos formar o pensar cearense ou o pensar ibiapabano a partir da formação de espaços onde os senhores cidadãos municipais possam tomar ciência do que acontece na cidade e de como a cidade de vocês está sendo gerida, por exemplo.
Vamos formar a identidade ibiapabana, a identidade cearense a partir da vontade de querer fazer uma melhoria para a cidade, né? De discutir com as autoridades competentes o que fazer para poder fazer a cidade melhor. Trabalhar para isso, digamos. Né? Então, assim, eu não estou querendo desenvolver uma linha de raciocínio que leve vocês a pensar assim, pô, eu sou do Ipu, pô, certo? Eu não sou lá da Viçosa, o pessoal lá da Viçosa fica lá para Viçosa, então o pessoal de Sobral fica lá para Sobral, o pessoal, certo? Eu acho que a formação da identidade que os senhores devem trabalhar deve ser uma formação de identidade de compromisso. Então, quando os senhores tiverem a ciência de que estão se dedicando a algo, naturalmente estarão identificados com aquilo que se dedicam. Então, eu faço votos, né, que os senhores possam fazer também, como o Clóvis Bevilacqua, que agremiou-se, juntou-se, começou a formar ideias, começou a formar pensamentos, trabalhou, né, trabalhou para isso, pôde se manifestar de forma inovadora com relação ao pensamento que vigorava até então, contribuindo para que a mulher pudesse ter seu direito, né, de ser mulher, de ser gente, à época em que isso sequer era admitido pelo pensamento dominante, né? Então, isso é só uma demonstração de que, se os senhores se organizarem e criarem espaços de discussão e de esclarecimento, de participação e de compromisso com o local onde vocês estão, muito possivelmente vocês poderão trazer o mundo para dentro de Ipu, né? E fazer de Ipu um mundo melhor. Então eu não quero mais, assim, digamos, tomar os pensamentos, assim, o tempo de vocês, e quero apenas deixar esse compromisso, esse pedido, esse apelo, no sentido de que a democracia, o Brasil, né, as instituições vigentes precisam que, sobretudo os jovens, novamente voltem a se interessar pelas discussões, pelas conversas, pelos assuntos referentes à direção da nossa República. Tá? E aí, para mim, não tem assim campo de trabalho melhor para a formação da identidade de um povo do que aprender a dirigir o próprio povo. Tá? Então, assim, aprender a dirigir o povo é formar a sua identidade. Aprender a dirigir o povo é comprometer-se. Aprender a dirigir o povo é trabalhar, certo? É inovar. Então, envolve todo um movimento que faz com que essa questão da formação da identidade seja feita de uma forma positiva, isto é, não haverá necessidade de você se dizer contrário a alguém, porque você não precisa disso, você só precisa saber a que você é a favor, certo? Então, você, vamos ser da Ibiapaba? Vamos. Mas ser da Ibiapaba para ficar que nem time de futebol, né? Brigando em estádio, dando trabalho para promotor, certo? Eu acho que não é uma linha de trabalho muito inteligente, certo? Então, vamos desenvolver uma linha de trabalho um pouco mais inteligente com relação à formação da identidade? Vamos. E como é que se faz? A meu ver, né? E sobretudo porque aqui eu estou falando em nome do Poder Judiciário, em nome das instituições constituídas do Estado, fazer com que a juventude, ou até a velharada também, digamos, certo? Possa voltar a tentar realizar um modelo de democracia que seja mais parecido com os modelos ideais, né, concebidos nos livros. E aí eu garanto que, se os senhores assim o fizerem, vocês estarão criando lideranças, formando identidade, discutindo o rumo da cidade, o rumo da administração, o rumo das vidas do povo, certo? E vão estar fazendo mais paz, mais felicidade, de uma forma mais positiva, e não vão precisar estar antagonizando ou rivalizando com quem quer que seja para dizer que vocês são da Ibiapaba, ou que são cearenses, ou que são
esse tipo esse tipo de problema vai ficar, como se fosse assim, sem aplicação, sem utilidade, vai ficar demodé, vai ficar cafona, tá? Então vocês poderão, desde que assim façam, certo? Ajudar a resolver esse problema que hoje é geral, digamos assim, a falta de legitimidade do governo, a falta de legitimidade das instituições constituídas, e vão poder formar a identidade de vocês, vão poder formar a vontade de vocês, vão poder melhorar o povo de vocês, e aí vão poder saber quem é nosso povo, o que é que a gente está fazendo por esse povo, certo? E quero deixar uma mensagem que, digamos assim, é uma mensagem que eu tenho estudado, eu também já fui muito assim, filósofo, que não Farias Brito, né? Passei assim, dos 15 anos até a época que meu filho nasceu, eu era muito filósofo, né? Estudava, lia, tudo que esse... Para vocês terem ideia, Spinoza foi um filósofo holandês que foi excomungado pela igreja na época dele. Ele morreu tuberculoso sozinho numa pousada. E só foi reconhecido depois de muito tempo. E muita gente ainda lê Spinoza e ainda acha ele radical, ainda hoje. E era o ídolo do Farias Brito, né? Então, Sócrates levaram veneno para ele beber, mas ele não bebeu porque ele não poderia voltar atrás, digamos, nas verdades que defendia e ensinava. Então, todas essas pessoas, elas tiveram um compromisso com algum tipo de atitude de vida. E eu, digamos assim, tomara que tenha uns 2 ou 3 aqui que se encantem pelo que eu estou falando, deixe de pensar que a direção do Estado é algo que seja assim enfadonho, chato ou só associado a falcatruas e sacanagens, certo? Que possa, por exemplo, assim, florescer na mente de algum dos senhores a ideia de que participar do Estado é uma coisa boa e que vocês possam se engajar com isso e que a formação da identidade ibiapabana ou cearense de todos nós seja feita também nesse contexto, tá? Então, muito obrigado. E eu digo assim, olha, se os senhores se comportarem na vida de vocês, ou na sua casa, na sua cidade, ou em qualquer âmbito que vocês estejam, como se os senhores fossem receber visitas, certo? Vocês estarão contribuindo para um mundo de paz. E aí não precisarão, mais uma vez, que é uma coisa que está me irritando, digamos assim, é um fenômeno de antagonismo desnecessário entre populações, certo? Então, os senhores, por favor, digamos, pelejem por receber visitas, mostrarem-se como hospitaleiros, né? Pessoas que são, como é que diz? Que a pessoa que gosta de receber visita é o quê? Hospitaleiro mesmo, né? Anfitriões, bons anfitriões, tá? Então, sendo bons anfitriões, vocês vão contribuir para quê? Para o turismo, vão estar a par da situação da cidade, certo? Vão estar procurando resolver os problemas que se apresentam no cotidiano da vida de vocês, certo? E vão estar dando uma impressão para quem não é do Ipu, certo? De que tem gente do Ipu que cuida da casa, certo? E quero aproveitar, me despedir e agradecer também, não sei nem se serei bem recebido nessa manifestação, mas eu quero dizer para vocês que o atual prefeito Salvo Ponte foi meu primeiro patrão, né? Recém-formado, advoguei para ele e quero deixar esse registro aqui até como uma forma de humilde agradecimento, né? Hoje eu sou juiz de direito, mas já fui advogado dele, né? Então, se os senhores virem ele por aí, diga que o doutor Rafael esteve aqui e prestou esse agradecimento, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Só uma coisinha aqui. Você citou a questão do Spinoza, né? A igreja escreveu um textozinho dizendo o seguinte, está lá na Ética, a modo geométrico de Spinoza. Maldiçoado seja quem lê Spinoza, maldiçoado seja quem ouvir falar de Spinoza, maldiçoado seja quem pisar na sombra de Spinoza, maldiçoado seja quem tocar nos livros de Spinoza. Tem um preço para ficar famoso, né?